Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender, né, do horário que você está vendo este vídeo. Na aula de hoje, o nosso encontro, na verdade a nossa aula vai ser um pouco diferente, né? Vou estar trabalhando com vocês através do YouTube e na aula de hoje, né, para a gente não enrolar muito, na aula de hoje a gente vai trabalhar com a questão, né, da continuação do estudo sobre Max Weber. Agora, partindo para uma análise mais aprofundada dos seus principais conceitos, né, da sua forma de análise da sociedade, né, que é a sociologia compreensiva. Né? Então, vamos partir agora para o nosso objeto de hoje, começando com um dos conceitos mais importantes do Max Weber, né, e mais difundidos, que é o conceito de ação social, né? A ação social é uma conduta humana com significado subjetivo, podendo ser pública ou privada, considera o comportamento dos outros e é por eles afetada. Ou seja, a ação social é aquela que leva em conta as ações e as reações dos indivíduos. Nesse sentido, só pode existir ação social, né, na interação entre as pessoas, na relação entre as pessoas, né? Por exemplo, o ato de escrever uma carta, né, pode ser uma ação social quando se tem a intenção de que essa carta seja lida por outra pessoa, né? Contudo, quando um poeta escreve uma poesia somente para expressar suas sensações e emoções e depois aguarda na gaveta, não pode ser considerado uma ação social. Né? O que isso quer dizer novamente? Que as ações sociais se dão nas relações entre as pessoas, entre os indivíduos, na expectativa de um com relação ao outro, né? Na ação e na reação, né? A ação de um indivíduo, a reação de outro indivíduo, sempre as ações sociais vão estar relacionadas a isso. Para Weber, a função do sociólogo é tentar compreender as ações sociais em seus sentidos. Compreendê-las é conseguir entender o porquê estão sendo realizadas. Sendo assim, o autor criou formas de caracterização das ações sociais. Como vimos nas aulas anteriores, né, existe uma grande diferença entre o pensamento do Durkheim e do Comte com relação ao pensamento do Weber, né? E essa diferença essencial é justamente que, enquanto que para o Durkheim e para o Comte existem leis rígidas e fixas, né, para pensar a sociedade, para o Weber ele vai pensar leis que são um pouco mais maleáveis, que são um pouco mais fluidas. O que é que isso quer dizer? Que as leis pensadas por Weber para estudar a sociedade são leis que buscam observar as diferenças, observar as subjetividades, né? Então, para o Weber, o importante para a ciência social é pensar cada caso, né, em seu sentido. Né? Cada ação social é significativa de uma forma. Então não tem como pensar uma lei geral para as ações sociais, como o Durkheim fez com os fatos sociais, que eram leis gerais, né? que compreendiam todos os tipos de sociedades em todos os tempos. Então aqui não. No Weber você tem um esforço de pensar as diferentes formas de se pensar o conceito de ação social, né, as diferentes sentidos que a gente pode extrair do conceito de ação social. Então, dito isso, nós temos vários tipos de ações sociais. E o primeiro tipo delas é a ação social racional visando os fins. O que é que isso significa em essência, né, de forma efetiva? É que esse tipo de ação visa um fim racionalmente avaliado a partir de uma expectativa de comportamento de objetos e de outros sujeitos. Então, toda a ação social racional visando os fins, como o próprio nome diz, ela é uma ação planejada, né? Ela é uma ação estruturada, né?
sempre vai ser também uma ação racional, do ponto de vista de que ela é planejada, organizada e instrumentalizada por um indivíduo. Ou seja, a ação racional visando os fins nunca vai ser algo espontâneo, algo que surge do nada. Sempre vai ser algo planejado e organizado, certo? Então, por exemplo, quando um engenheiro decide, né, projetar um edifício, um prédio, ele traça objetivos concretos para atingir o seu objetivo, a construção do prédio. E depende, para a realização dessa tarefa, de que os objetos, materiais de construção e funcionários ajam de acordo com sua expectativa, que é o projeto. Então, para qualquer tipo de construção objetiva, né, qualquer tipo de construção, seja de um prédio, uma casa, ou seja de um objeto, deve existir antecipadamente um projeto, um planejamento, né, que prevê a necessidade de certos artefatos, de certos materiais. Então, sem um projeto prévio, sem os materiais e sem as pessoas para executar, de nada adianta o planejamento do engenheiro. Né? Então, na relação do engenheiro com o seu trabalho de produção de um prédio, ele precisa se planejar, se organizar e prever uma série de ações para que o seu objetivo seja executado de forma, né, da melhor forma possível. Ou seja, que o prédio fique de pé, que o prédio seja bem feito, certo? Então, a próxima questão é a ação social racional visando os valores. Nessa, pessoal, ela é determinada por valores éticos, estéticos, religiosos, entre outros. Nesse tipo de ação, não se visa um resultado específico, e sim os méritos do valor. E aí um exemplo básico é o das pessoas que fazem caridade esperando atingir a salvação divina. Então, essas pessoas, elas têm como princípio os valores éticos de sua religião. Normalmente a religião católica, a religião cristã, né, que prega a necessidade de caridade. Né? Então, as pessoas fazem a caridade, as pessoas executam a ação social da caridade a partir, né, motivadas por valores éticos, religiosos, né? Valores que são marcados por sua religiosidade. O mesmo a gente pode falar, né? A caridade dela não é algo feito apenas por religiosos. A caridade também pode ser algo feito por valores, motivado por valores éticos. Valores no sentido de compartilhar com quem tem menos, de se tornar, de ser uma pessoa melhor através do compartilhamento de dinheiro, de bens. Essa ação racional visando os valores também pode ser de acordo com o planeta, né? Pode ser direcionada ao planeta, né? Pessoas que fazem ações em prol da manutenção do planeta, do equilíbrio do planeta, a salvação de uma determinada espécie, diminuição dos gases carbônicos, né, dos gases do efeito estufa. Então, são muitos tipos de ações que são feitas, que são realizadas, baseadas e estimuladas por valores, e não por um projeto racional, como era o primeiro caso. Então, a pessoa, ela tem como finalidade a questão específica do valor, né? O mérito que vem a partir desse valor. Então, para uma pessoa que produz uma caridade, o valor que vem associado, o mérito que vem associado a esse valor é o sentido, né, de fazer uma boa ação, ou no caso da religião, o sentido de buscar a salvação divina através da caridade. Ou no caso da questão ambiental, o mérito de contribuir para a proteção do planeta, para a manutenção da vida na Terra. Então, sempre na ação social racional visando os valores, as pessoas buscam algo com a sua ação, que é um mérito, né? Buscam um determinado tipo de mérito, buscam se sentir bem a partir de sua ação. E aí vem a ação
social passional. Nesse tipo de ação, a ação é determinada pelos sentimentos. Por exemplo, alguém que mata outra pessoa por inveja, paixão ou medo, né? Então, nesse tipo de ação social, o que vai determinar, o que vai impulsionar a pessoa a praticar a ação é um sentimento. Normalmente a raiva, o medo, a inveja, sentimentos daqueles mais passionais, de fato, aqueles que nos impulsionam a fazer coisas muitas vezes impensadas. Esse é um tipo de ação social passional. Já na ação social tradicional, é determinada por costumes e tradições, como o próprio nome diz. Por exemplo, as pessoas de determinada cultura comem um tipo específico de comida e usam determinado tipo de roupa, ou fazem algum tipo de ritual tradicional. Então, o que vai determinar, o que vai levar as pessoas a praticar tais atitudes, tais ações? O respeito às tradições, né, que elas fazem parte, né, da sociedade que elas fazem parte. E aí entram inúmeros tipos de ação social, né? Por exemplo, aqui foi falado da comida, né, da alimentação, os costumes, os rituais das religiões, né, que estão diretamente relacionados com os costumes e com a cultura de um povo, né? No caso, por exemplo, dos indianos que não comem carne de vaca, existe dentro da tradição do hinduísmo diversas lendas, né, que associam o animal, o bovino, a divindades, né, que seria um animal que estaria diretamente relacionado com uma série de divindades hindus e que, portanto, o povo hindu, né, que respeita a tradição hinduísta, que faz parte da religião hinduísta, respeita e não come, não se alimenta, né, desse tipo de animal. Então, isso é uma ação social de não se alimentar das vacas no hinduísmo, é uma ação movida pela tradição, pelo respeito às tradições. E as pessoas, ao fazerem isso, elas buscam tão somente essa relação com a tradição, essa relação de respeito, de harmonia com a tradição e, em última análise, de se sentir pertencente, né? Ao fazerem, ao cumprirem esse tipo de ação tradicional, ação social tradicional, as pessoas buscam manter o vínculo com a sua comunidade religiosa, sua comunidade cultural. Aí nós temos a questão da dominação, do poder e da legitimação. As diversas formas pelas quais Weber pensou a dominação enquanto um poder que é exercido e legitimado por meio das tradições e costumes, leis e regras estabelecidas e aceitas por todos de uma forma carismática. Ter poder sobre o outro é ter a capacidade de influenciar o seu comportamento, fazendo-o obedecer às ordens, às vezes até irracionais. A crença dos dominados em relação ao dominador legitima a dominação. Então, nesse caso, o que o Weber está estudando é a relação entre dominador e dominado e as diversas formas pelas quais essa relação se dá. Né? Essa relação social de dominação entre um indivíduo e outro, entre um grupo e outro. Então, quais são os tipos de dominação que ele observou? O primeiro tipo de dominação é a dominação tradicional. Essa dominação ela é legitimada por meio do respeito à tradição, à admiração e sentimentos. A figura do líder mantém a dominação e estabelece regras que são compreendidas por todos como tradicionais e invioláveis. Esse tipo de dominação é estável e se apoia na honra e na lealdade. Exemplos disso são a dominação patriarcal, do tipo mais puro, né? O rei e o súdito. Então, dentro da dominação tradicional, você tem um contexto em que existe uma sociedade. Né? E dentro dessa sociedade existe uma série de leis e costumes tradicionais que são passados de geração em geração. Né? E dentro dessas sociedades podem existir líderes, né, que são, de acordo com essa tradição, né, pessoas que merecem o respeito, que devem ser, a pessoas que você deve obediência.
No caso das religiões, isso é muito frequente, né? E, sobretudo, religiões monoteístas, né, que pregam o respeito ao único Deus e aos sacerdotes desse Deus, né, como o islamismo, como o judaísmo e o próprio cristianismo, né? Então, existe sempre essa crença e o respeito a essas autoridades, ele é muito profundo, porque ele se baseia nessas tradições que são muito antigas. Então, as pessoas não ousam criticar, não ousam ir contra, muitas vezes, porque é um tipo de tradição muito antiga, muito forte dentro da sociedade, né? A relação de rei com súdito, ela é bem semelhante nesse sentido também. O que é que determina o poder de um rei? Em essência, é a tradição que diz que a família daquela pessoa tem o poder ao longo das gerações, que ela merece o poder ao longo das gerações e que os súditos devem respeitar esta lei, esta ordem e essa tradição. Então, ao longo da história, muitos reis também associaram o seu poder à religiosidade. Dizer que eram representantes de Deus na Terra, que eram escolhidos por Deus. Então, essa relação entre a realeza e a divindade, entre o divino e a dominação tradicional, é sempre muito frequente. Aí vem a dominação carismática. Nessa dominação, é sustentada pelo afeto ao líder. A influência é possível devido a qualidades pessoais, tais como faculdades mágicas, revelações, heroísmo, poder intelectual ou oratória. O carisma do líder promove a confiança e faz com que as pessoas o respeitem e o sigam. Esse tipo de dominação se assenta na crença, né, que é extremamente personificada, podendo ser facilmente perdida. Configura-se como uma forma instável de dominação, né? Por quê? Vamos dar um break aqui para a gente entender. Por que esse tipo de dominação é instável e não é durável quanto à dominação tradicional? Porque a dominação tradicional não se baseia em pessoas, mas em sistemas de tradição que são milenares, que são antigos e que se perpetuam de geração em geração. Já a dominação carismática, ela depende do poder de uma única pessoa, de ser carismática. Então, por exemplo, se essa pessoa morre, é muito difícil se manter a ordem estabelecida, né? Ou se essa pessoa é colocada em descrença, se essa pessoa é contrariada por alguma questão, né, alguma verdade que se estabelece, não tem como continuar com aquele poder carismático. Então, para a gente entender melhor essa questão, vamos aos exemplos. Os heróis das revoluções, como Gandhi e Tiradentes, são exemplos de heróis carismáticos. E líderes populistas, como Lula, Fidel Castro e o próprio Adolf Hitler, né, que são pessoas que aglomeram ao seu redor uma série de seguidores, né, que são atraídos a eles por seu carisma, né, por alguma coisa que alguma influência que eles exercem sobre eles. E no caso específico aqui do Hitler, né, do Adolf Hitler, é um exemplo histórico interessante, porque assim que o Hitler, né, no caso lá da Alemanha, o poder dele sobre o povo alemão só foi acabar de vez quando ele cometeu o suicídio em 1944, 45. A partir da morte, apenas a partir da morte dele, foi que esse poder, essa alienação que ele fazia com relação ao povo alemão foi perdido, foi acabado, né? No caso do Mussolini, já foi um pouco diferente, né? Ele foi assassinado, né? Então, é diferente, mas a perspectiva do carisma é a mesma, né? Tanto Hitler quanto Mussolini eram líderes carismáticos. Hoje em dia é muito difícil pensar neles dessa forma, porque nós conhecemos tudo o que eles fizeram historicamente e nós vemos com horror, né? Eles mataram muita gente e tal. Mas no contexto em que eles alcançaram o poder, eles chegaram ao poder como pessoas muito carismáticas, pessoas que iriam mudar os seus países, que
tinham promessas de crescimentos, de um crescimento econômico, de um crescimento social, né? De que iriam tirar seus respectivos países, a Alemanha e a Itália, de um lamaçal, né, no qual eles estavam, né, naquele momento. Então, líderes carismáticos têm sempre, né, não necessariamente eles vão se tornar pessoas autoritárias, mas eles conseguem assumir o poder nos mais variados lugares, porque eles têm essa característica do carisma e da atração que eles exercem para as pessoas. E aí a dominação legal, né? O tipo de dominação legal tem como base as regras, os estatutos e leis, ou seja, é uma base jurídica legal. Nesse tipo, não importa a pessoa, a autoridade está no cargo ocupado e, portanto, não existe uma relação de sentimento. A autoridade é consentida legalmente. Tal dominação surgiu com a consolidação do sistema capitalista, que realizou a transição de uma sociedade baseada nas tradições para uma sociedade racional. Um exemplo disso é o contribuinte e o Estado, a polícia e o cidadão, o capitalista e o trabalhador. Então, em todas essas relações, o que impera é a lei, a legalidade das relações. Ou seja, por exemplo, entre o contribuinte e o Estado, o contribuinte respeita as normas do Estado. O contribuinte precisa respeitar essas normas porque elas são leis. E se você descumpre a lei, você está cometendo um crime. Então, assim, no mundo, em que vivemos, a questão, por exemplo, dos impostos é uma questão regida por leis. Não pagar impostos implica em cometer um crime fiscal. O respeito entre polícia e cidadão também se estabelece nessa relação legal. Respeitar o policial tem a ver com o cumprimento de uma lei, de uma ordem, de um estatuto. Desrespeitá-lo implica em um crime e em uma punição, E entre o capitalista e o trabalhador também existe uma série de leis e de organizações, de estatutos que regem essa relação, Então, basicamente, a gente tem essas questões e aí eu gostaria de falar para vocês agora no finalzinho do vídeo somente que a frequência da aula de hoje vai estar aqui embaixo nos comentários e que vocês podem acessar, clicar no linkzinho lá e ser direcionado para o Google Formulários. Se não der certo, eu aviso no comentário fixado e vocês fazem de outra forma, Vocês colocam o nome e a turma. Mas eu vou tentar colocar o Google Formulários direitinho para ficar bem bonitinho a chamada. E é basicamente isso, Sexta-feira, que é amanhã, na data de publicação desse vídeo, vai estar no Google Classroom uma atividadezinha referente à aula de hoje, com algumas questões básicas, sobre os conceitos que eu apresentei. Inclusive é legal, se você tiver com dúvida, você reassistir a aula, no YouTube, você pode assistir quantas vezes quiser, e e responde lá as questões que vão estar no Google Formulário, ok? Então é isso, pessoal, muito obrigada aí pela atenção e até uma próxima oportunidade.